We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o nosso canal. Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário da Bíblia. Dessa vez nós vamos falar sobre a mulher encurvada, que se encontra no capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 17. É uma história interessante, nós vamos bater um papo e vamos conhecer um pouquinho mais dessa história. Você que está chegando no nosso canal, seja bem-vindo, fique à vontade, puxe a cadeira e acompanhe o desenrolar dessa história. Então vamos lá, vamos ler aqui essa história que fala sobre uma mulher que há 18 anos tinha uma enfermidade, que era uma enfermidade na coluna, né? Ou seja, ela tinha vulgarmente aquilo que nós chamamos de corcundez, né? Ou corcunda, né? Mais vulgar ou mais popular, assim digamos, né? Então vamos lá. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor Jesus: Hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber água? Por que motivo não se deve livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entrando o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então a gente vê aqui alguns personagens nessa história: a mulher encurvada, Jesus Cristo e o chefe da sinagoga. Nós, no vídeo passado, fazendo propaganda do vídeo passado, nós falamos de 3 personagens também. A mulher que ungiu ou lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos, Jesus Cristo, e o fariseu que havia convidado Jesus para jantar em sua casa com o nome de Simão. Naquela situação ali, Jesus vai e chama os fariseus de sepulcros caiados, ou seja, túmulos cheios de ossos. O que é sepulcro? Túmulo, caiado, pintado. Então, é bonitinho por fora e por dentro só tem ossos. E aqui a gente vai se deparar com outra expressão, mas um pouquinho na frente, que fala a respeito desse chefe da sinagoga. Jesus chama esse chefe da sinagoga de hipócrita. O que era um hipócrita? Um artista do teatro grego. Essa palavra hipocrisia, ela tem origem no grego. Mas a gente volta para cá, para a passagem. Então, essa mulher, ela tinha uma enfermidade há 18 anos, que a impossibilitava de olhar para frente, que a impossibilitava de olhar para o alto e a impossibilitava de olhar para as pessoas. Ela olhava para o chão o tempo todo, porque a sua coluna não permitia que ela estivesse na sua altura normal, e alguns conjecturam. Então, Jesus vendo-a e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Na mesma hora a mulher ficou ereta e agora ela passa a enxergar as pessoas de frente, né? Algo interessante é que Jesus chama aquela mulher. Jesus estava lá na frente ensinando a palavra, que era de costume no dia de sábado. Eles se reuniam para cultuar a Deus e ler a Torá, que era o livro
conhecido como o Pentateuco também, são os 5 livros que Moisés escreveu, né? E ali haviam outros livros, outros pergaminhos também que eles estudavam ao dia de sábado. Então o sábado para eles era guardado para todos esses eventos chamados de espiritual. Só que eles quebravam essa regra do dia de sábado. Vamos ver aqui para frente. Então Jesus chama aquela mulher, uma mulher discriminada. Quem era essa mulher? Uma mulher atormentada por Satanás. Mas essa mulher, ela tinha o hábito de ir à igreja, mesmo sendo atormentada por essa enfermidade. É um ponto positivo aí. Ela ia à igreja todos os sábados, ela ia à sinagoga todos os sábados, ouvir a palavra de Deus. Então a gente pode trazer para a nossa vida agora, né? De que forma a gente pode aproveitar essa mensagem? Que a gente não pode desistir da nossa cura, a gente não pode desistir da nossa libertação, a gente não pode desistir de ser abençoado. Ela não desiste, ela continua indo à sinagoga e esse dia ela teve a felicidade de se encontrar com Jesus, né? Então uma mulher, naquela época já era difícil ser mulher, né? Os homens cuidavam da liturgia, cuidavam de toda a cerimônia e as mulheres ficavam no fundo, não podiam falar. E essa mulher ainda tinha uma enfermidade. Para agravar a sua situação, Jesus a chama para o centro. E aí o que acontece? Alguns se escandalizam, né? Como mulher vir até Jesus? Jesus estava na frente, ela foi até ele. Jesus ensinava o quê? A palavra. Ele ensinava sobre ele mesmo. Embora eles não tenham conhecimento disso naquele momento, mas o primeiro livro de João não. Primeiro capítulo de João, evangelista, no primeiro versículo diz que o verbo se fez carne. O que é o verbo? É a palavra. E habitou entre nós. Quem que se fez carne? Jesus Cristo. E o Apocalipse, no capítulo 19, fala que ele é a palavra também. Então, o próprio Cristo, a própria palavra estava presente naquela situação, diante daquela mulher. E Jesus fala para ela, olha, agora você vai ter honra igual a todos. Agora você vai poder olhar para cima, olhar para frente, olhar para o lado que você quiser. Agora você está livre. E aquele homem fala o seguinte, o chefe da sinagoga, né, o doutor da lei, o cara que entendia das coisas de Deus, fala, mas hoje é sábado não pode fazer essas coisas. Como se todos os dias da semana fossem curadas pessoas, como se fosse habitual a cura de pessoas encurvadas, né? Então, se vocês querem ser curados, vocês venham outro dia da semana. Foi isso que ele falou para eles. Mas por quê? Ele não conseguia enxergar o que estava acontecendo. Cria regras para chegar a Deus. Aonde que se deve adorar a Deus? É em Jerusalém? Não, é em espírito e em verdade. Foi assim que a palavra nos revela, né? A gente tem que adorar a Deus aonde? Em espírito e em verdade, aqui dentro, não é lá no monte. Claro que a gente indo para o lugar de tranquilidade, nós vamos ter mais concentração para falar com Deus. A gente vê várias vezes os homens da Bíblia subirem monte para falar com Deus, porque havia silêncio, não havia interferência de outras pessoas. Então a gente ficava mais próximo de Deus. Não porque estava no alto, mas porque estava sozinho, como ele até nos orienta que a gente deve se trancar no quarto para fazer orações, não como os hipócritas, né? Em Mateus fala justamente sobre isso, porque os hipócritas eles iam em praça fazer oração, eles jejuavam e ficavam com aparência de triste para que todos soubessem que eles estavam jejuando. Então Jesus fala, olha, esses aí já receberam o que precisavam, já receberam o seu prêmio, tá como eles, que aquilo que a gente fizer a outra mão não veja, ou seja, fazer doações que seja em secreto. Se você ajudar uma pessoa, não precisa que todo mundo saiba que você ajudou aquela pessoa, né? E os fariseus, eles justamente se comportavam de forma ao contrária.
Eles faziam tudo em praça pública, até na situação da doação, né? Tem a passagem da viúva, né? Que vai lá e entrega as 2 moedinhas, e Jesus diz, olha, essa daí foi a que mais entregou, porque ela entregou tudo que tinha. Não quer dizer que a gente tem que entregar todo o nosso dinheiro e ficar sem dinheiro de comida, sem dinheiro de passagem, sem dinheiro de combustível, não é nada disso, né? Isso aí é uma interpretação que alguns aproveitadores usam para tirar dinheiro das pessoas, né? Quando ele fala ali que ela deu mais do que os outros, é porque ela deu de coração, né? E os fariseus, o que eles faziam? Eles traziam aquela montoeira de moedas e faziam aquele barulhão tudo para todo mundo ver que aquele homem ali, ele era seguidor dos mandamentos, ele entregou o que eles precisavam, o que eles queriam, o reconhecimento público. Mas ali não se tratava de nada disso. Essa passagem, e no sábado não poderia curar pessoas. E aí Jesus fala para ele assim, hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo para beber água? Quer dizer, antes deles irem para a sinagoga, eles de manhã pegavam para beber água ou levavam o jumentinho para beber água. E aí eu te pergunto, mas isso também não era trabalho? Mas é tipo os políticos, né? Faz as leis, mas deixa sempre a porta dos fundos para poder escapar, né? Então, eles criavam as leis, mas tinha sempre uma saída, ou seja, aquela história, né? Esse pecado aqui pode, esse é diferente, esse aqui não pode. A gente cria regras e Jesus estava falando que essas regras são humanas. Ele estava falando, eu vou curar no sábado, para quebrar toda essa tradição de que tem que ser do jeito que vocês acham que deva ser, né? Jesus, ele traz a novidade, ele trouxe a novidade naquele momento ali para aquelas pessoas. Ele disse, olha, eu sou maior do que o sábado, né? E aí ele chama o homem de hipócrita e conclui a passagem de forma assim, porque ela também é filha de Abraão, né? Ainda tem esse detalhe ainda, Jesus fala, mas ela é filha de Abraão. No capítulo 9 de Lucas, no capítulo 7 de Lucas, fala da mulher que ungiu a Jesus, limpou os pés dele com seus próprios cabelos. Jesus chama essa mulher, né, que não tinha nome, de filha de Abraão. Mas o contexto ali de chamar ela de filha de Abraão já é diferente desse contexto aqui, que ele também chama essa mulher de filha de Abraão. Veja bem, aquele contexto da mulher, a meretriz, né, que enxugou os pés dele, ele chama ela de filha de Abraão porque ela acreditou, porque a Bíblia chama Abraão de pai da fé. Paulo chama Abraão de pai da fé. Então todos os seguidores de Jesus Cristo são filhos de Abraão, ou seja, são filhos da fé, que acreditaram. Agora a situação aqui era diferente. Quando Jesus diz aqui que ela também é filha de Abraão, está se tratando aqui de genealogia, ou seja, Ismael, né, filho de Abraão, Isaac, filho de Abraão, vocês são todos da mesma família. Os ismaelitas, hoje conhecidos como a maioria como muçulmanos, ou a região do Iraque, né, eles também são filhos de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Ou seja, por que motivo não se deve livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão? Por que motivo? Qual o motivo? Vocês livram os bois? Será que os bois são mais importantes do que a filha de Abraão? Ou do que uma irmã de vocês? Era isso que estava acontecendo. E eles estavam cegos pelas tradições, eles não conseguiam enxergar. Então Jesus trouxe a luz para aqueles olhos. Mulher perseverante. É a lição que a gente traz para nós. Uma mulher que perseverava em buscar a cura ou a libertação. Eu não sei nem se ela queria isso, se ela buscava isso, porque o texto não revela. Nem perguntar a ela, Jesus perguntou, porque ele sonda os corações. Então, ele falou, olha, você está livre. E tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonhavam, porque começaram a analisar a situação deles e as coisas que eles estavam fazendo, que era muito feia. Às vezes alguém precisa falar para a gente
do nosso comportamento que às vezes a gente não percebe, porque está tão acostumado com certas coisas. Por exemplo, cai um caminhão de leite ali e diz que o bandido é feito pela ocasião. Geralmente o que acontece? As pessoas começam a pegar leite, levar para casa, como se aquele leite fosse perdido ou se não tivesse dono, né? Então, da sociedade, da grande maioria. Mas se você falar para ela, poxa, isso aí é roubo, se pare para pensar, igual eles estavam aqui fazendo. Eles se envergonharam. Por quê? Porque chegaram à conclusão de que o que eles estavam fazendo era muito grave. Eu recordo uma vez que um caminhão de eletrodomésticos tombou ali, indo para a cidade vizinha aqui, e aparecia gente de tudo quanto é lugar para pegar as coisas. E depois veio a notícia de que a polícia visitou várias casas ali por perto ali e pegou aparelhos domésticos. Por quê? Porque eles não pertenciam àquelas pessoas. Então, a gente trazendo para o nosso linguajar, o que estava acontecendo naquele momento ali era roubo, né? E a gente às vezes classifica de forma diferente. Então, a classificação deles ali a respeito do sábado, de levar o boi para beber água, era diferente de estar fazendo uma cura no sábado. Por quê? Porque primeiro que aquilo ali não estava escrito, aquilo ali era algo novo. Ninguém tinha curado no sábado ou curado durante outro dia da semana. Era algo novo, não estava escrito isso ali. Não fazia parte da liturgia. E aí Jesus vem para quebrar toda essa tradição e dizer, olha, eu sou senhor do sábado também. No sábado vocês podem fazer coisas boas, igual a todos os outros dias, né? E agora a gente vai fazer uma alusão a essa passagem no livro de João, capítulo 5. Eu queria que vocês acompanhassem aí. Jesus faz uma outra cura no dia de sábado também. A cura de um paralítico, né? Ou seja, esse homem tinha uma paralisia e ele ia para o tanque de Betesda, que havia lá em Jerusalém. Era um tanque que periodicamente os anjos, o anjo vinha, agitava aquela água, e quando havia aquela agitação na água, alguém era curado. Só que ali havia uma fila de espera, e ele, como era paralítico, não conseguia se mover rapidamente, e no versículo 4 diz que o anjo agitava a água. Quando ele agitava essa água, alguém era curado. Jesus estava ali naquele tanque, e Jesus pergunta àquele homem, o que você quer? O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Aquele homem falou, eu quero ser curado, mas toda vez que a água é agitada, alguém vai e entra na minha frente e eu não consigo ser curado. E aí Jesus vai e fala para ele, olha, pega a tua cama e anda. Jesus cura aquele homem num dia de sábado, que trouxe também um tremendo escândalo, né? E alguns fariseus, no meio do caminho, param ele e dizem, por que você está carregando sua cama se hoje é sábado? Ou seja, eram os policiais, né, do momento, os juízes, né, os super religiosos, né, que não conseguiam ver, porque suas tradições não permitiam ver algo espiritual, algo de tamanha grandeza. Jesus mandou aquele homem se levantar, aquele homem andou, e eles estavam preocupados que o homem estava carregando a sua cama. Será que a gente não tem esse mesmo comportamento que esses fariseus, esses hipócritas têm, fazendo distinção de pecados? É isso que a gente precisa meditar na gravação desse vídeo, né? A gente mudar um pouquinho o nosso comportamento e começar a ver novidade nas coisas que Deus tem para a nossa vida. Largar um pouco de dogmas, de religiosidade e realmente se entregar e deixar Deus fazer coisas novas no meio de nós, né? Então, aqueles homens, eles só conseguiam ver as leis, as suas tradições, né? Aquele homem carregando a cama. E aí ele diz que um homem mandou ele carregar a cama, né? Eles procuram aquele homem, mas eles procuravam aquele homem para quebrar um dos mandamentos. Eles estavam indignados que o homem estava quebrando um mandamento, carregando sua cama. Um homem que tinha 38 anos de paralisia, foi curado por Jesus e carregava a sua cama. Eles viram só que a cama estava sendo carregada e não que o homem estava andando. E aí eles começam a procurar a Jesus. Diz aqui no versículo 16,
Os judeus perseguiam Jesus porque faziam essas coisas no sábado. E no versículo 18 diz o seguinte: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam para o matá-lo. Ou seja, você não está cumprindo os 10 mandamentos e nós vamos agora descumprir mais um mandamento, que nós vamos te matar. Né? Então, os hipócritas, eles se comportavam dessa forma, né? Eram artistas. Né? Então, vamos tirar a hipos, né, da nossa cara, pelo menos para Deus, né? E nos mostrar realmente quem somos e deixar a novidade de vida acontecer na nossa história. Né? Você que acompanha o nosso canal, muito obrigado. Deixa aí, né, a sua contribuição com um comentário. Fale aí do que você achou dessas duas passagens, que são semelhantes, né? São parecidas. Jesus opera milagres no dia que Ele quiser. Né? Hoje, quem sabe, seja o dia do seu milagre e a persistência dessas pessoas. Há 38 anos buscando a cura e a outra pessoa com 18 anos, ou seja, a mulher com 18 anos, e continuando a ir no templo para buscar ouvir a voz de Deus. Fique conosco e até o próximo comentário, se assim Deus permitir. Graça e paz para todos vocês.